Queridos irmãos, queridas irmãs, o Salmo acabamos de estudar que verdade e amor são os caminhos do Senhor, né? E na última quarta-feira nós iniciamos um novo caminho, né? Um caminho que é verdade, que é amor, um caminho que é esse caminho quaresmal. Esses 40 dias que o Senhor, na quarta-feira passada, já nos convidava, né, a que nós nos preparemos para o grande mistério da nossa salvação, que vai acontecer daqui a 40 dias, um pouco menos agora, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E na quarta-feira, o Senhor na liturgia nos mostrava qual é esse caminho, né? O caminho que Ele deseja que nós trilhemos verdadeiramente, que é o caminho da oração, que é o caminho do jejum, da penitência, que é o caminho da esmola, e que é o caminho de nós rasgarmos o nosso coração, rasgarmos o nosso interior, para que, através das práticas quaresmais, nós possamos nos fortalecer, para conseguir também viver esse período que nós estamos iniciando na Santa Igreja. Por isso, o tempo da Quaresma é esse tempo de fortalecimento interior, de crescimento interior, que o Senhor vai nos dar, se nós buscarmos trilhar os seus caminhos, né? E se na quarta o Senhor nos mostrava quais os caminhos que Ele quer que a gente trilhe, né? Hoje Ele nos mostra o motivo pelo qual Ele quer que nós trilhemos esse caminho. Que Ele deseja que esse tempo quaresmal não seja um tempo comum, um tempo qualquer da nossa vida, que não tenha diferença nenhuma, que não modifique nada em nós, né? O Senhor, meus queridos, Ele dá os motivos. E o primeiro motivo para que a gente busque viver e trilhar os caminhos do Senhor, o caminho quaresmal que Ele deseja para nós nesses 40 dias, é que o próprio Senhor viveu. Nós acabamos de estudar no Evangelho que o Senhor foi levado ao deserto. E ali no deserto Ele foi tentado por Satanás. O Senhor sofreu tentações. Mas Ele foi para o deserto. Mas Ele se preparou, se fortaleceu na presença do Pai para conseguir resistir às tentações do diabo, do demônio. Ele se preparou, meus queridos, ficou 40 dias sem comer, sem beber, em oração, diante da presença do Senhor. Jesus viveu esse tempo quaresmal. E nós, por isso, somos chamados a buscar viver também. A buscar viver no jejum, a buscar viver a penitência, a buscar viver a esmola, a vida de oração mais forte na presença do Senhor, para que também nós possamos nos fortalecer. Nos fortalecer, queridos. Porque é Deus que nos dá a força. O tempo da Quaresma é o tempo de voltar para o nosso interior, para que fortalecidos nós possamos resistir às tentações, que não são poucas na nossa vida. Que não são poucas na nossa caminhada, são muitas. O Senhor nos convida a viver esse caminho quaresmal, para que a gente possa, fortalecidos, conseguir lutar contra os 3 inimigos da nossa alma. Contra o mundo, contra a mentalidade mundana, pagã, que muitas vezes, ou quase sempre, é contrária à mentalidade de Deus, é contrária à vontade do Senhor, né? E que nós vivemos no mundo. E essa mentalidade mundana nós compartilhamos todos os dias. E como é fácil a gente se deixar levar por ela. E como é fácil a gente se deixar enganar por ela e viver uma vida aí como se Deus não existisse. Sendo católico, indo à missa, mas vivendo com a vida do dia, como se Deus não... mas eu acho que é isso mesmo. Mas está certo. Mas a igreja. Mas Deus é católico, hein? E vai entrando essa mentalidade. Precisamos lutar contra essa mentalidade mundana que entrou na nossa vida, entrou na nossa família e está destruindo as pessoas. E quer entrar na nossa igreja e quer destruir a vida da igreja.
para que a gente possa resistir essa, que muitas vezes é boa, é prazerosa. Mas isso é o melhor. Mas tadinho. Mas isso. Mas aquilo. Mas não tem nada a ver. A gente vai vivendo assim. E para que a gente possa resistir a essa grande tentação, queridos, precisamos fortalecer o nosso espírito. Precisamos fortalecer a nossa alma para saber dizer não a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, a tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus deseja para cada um de nós. O mundo é uma grande tentação da nossa alma. Nós precisamos entrar nesse caminho quaresmal para que, nos fortalecendo, consigamos lutar contra o segundo inimigo da nossa alma, que é a nossa carne, que são as tentações que nós sofremos dentro de nós, que infelizmente somos marcados pelo pecado original, e que temos e carregamos em nós a concupiscência, uma certa inclinação para o mal, para o pecado. É dramático quando São Paulo nos diz: Senhor, quando o Senhor vai me libertar desse corpo de morte? Porque muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero, meu Deus do céu. Nós sofremos as tentações em nós. Mas para que a gente possa resistir a essas tentações, é preciso nos fortalecer. É preciso criar corpo. É preciso nos encher da graça, da presença e da força que o Senhor quer nos dar. Porque não é fácil. As tentações são grandes. E muitas vezes nós sucumbimos às tentações. Muitas vezes deixamos levar por elas. Não tem como. É mais forte do que ele. Não dá. Não vai ser possível. E desistimos, meu Deus. Porque vamos nos tornando pessoas fracas interiormente. Sem a graça e sem a presença de Deus, aí a gente não vai conseguir vencer nada, não. O Senhor nos chama a viver esse caminho quaresmal verdadeiramente, para que nos fortalecendo possamos lutar contra o terceiro inimigo da nossa alma, que é o diabo, que é Satanás. Nós vimos que Satanás tentou Jesus. Gente, ou a gente se convence que a nossa luta, como disse São Paulo, é contra os espíritos e potestades, ou a gente não vai para lugar nenhum. Não vai. Porque o inimigo não se cansa até destruir a nossa vida, até manchar e borrar a imagem que nós trazemos de Deus em nós. Não desiste. Marcos não fala, Marcos é mais rápido no seu evangelho, mas Mateus diz que quando Jesus venceu as tentações, o diabo o deixou para esperar a próxima oportunidade, para voltar num tempo oportuno. É muito simbólico para a gente perceber, quem já viu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a presença de Satanás em vários momentos, tentando fazer com que o Senhor desistisse. Foi ele quem roubou Judas, né? Foi ele que fez com que Judas cometesse a tragédia na sua vida. Ele fica o tempo todo rondando, porque ele quer destruir o que Deus criou em nós. E não se cansa, até ver o ser humano pisado, cuspido no chão. E é forte o seu poder. É forte. E muitas vezes as pessoas se deixam levar por ele. E como que nós vamos conseguir vencer um inimigo tão forte, gente? Uma vida espiritual verdadeira, com uma vida de oração verdadeira, com uma vida sacramental verdadeira, com a vida de Deus verdadeira. Porque é Ele quem nos dá força para poder resistirmos ao diabo, às suas insídias, aquilo que Ele quer realizar de mal na nossa vida. É Deus. Mas se a gente não busca, como que a gente vai conseguir vencer? Vamos andar se arrastando pelo mundo. Vamos andar derrotados por aí. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bonito aquilo que disse São Pedro na segunda leitura, Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Jesus, queridos,
Ele não só percorreu o caminho quaresmal para nos mostrar o caminho, ele venceu. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a carne. Jesus venceu o diabo. Ele venceu. Para mostrar para mim e para você que é possível. Que também nós podemos vencer. Que também nós somos capazes de conquistar a vitória. Que nós não podemos ser escravos de nada, nem de ninguém. Nós somos capazes de vencer. Foi por isso que ele venceu. Para nos dar a força, para nos mostrar o caminho e dizer que é possível. Eu sei que é difícil. Não é fácil. As tentações que nós sofremos, do mundo, da carne, do diabo, não é fácil. Nós sofremos na pele isso. Mas é possível vencer. Não vamos desistir, não. Agora, se nós que somos católicos estamos iniciando esse tempo, esse Kairos do Senhor, que é a quaresma da nossa vida, de fortalecimento, a gente não vai ter coragem de fazer um propósito com essa quaresma. A gente não tem coragem de mudar nada da nossa vida por causa de Deus. Aí, meu filho, vai passar a quaresma, vai vir a Páscoa, vai continuar tudo igual. Quaresma é um tempo de conversão. Jesus terminou o Evangelho dizendo, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Quarta-feira de cinza nós recebemos as cinzas também, escutando essa palavra, convertei-vos e crede no Evangelho. Metanoia, em grego a palavra conversão. Meta, revolução. Noia, mente. Conversão é uma verdadeira revolução da nossa mente. Uma revolução que nos faz viver a nossa vida de acordo com a boa nova da palavra de Deus. É fazer essa revolução de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é tentação de Satanás na nossa vida e vivermos segundo a palavra de Deus, porque ela é o critério, queridos, o critério para que verdadeiramente a gente consiga vencer os inimigos da nossa alma. Se a gente não tem essa conversão, meu Deus do céu, se não é a palavra de Deus que segue a minha vida, que é os critérios das decisões que eu tomo a cada dia, não. Continua a mesma coisa. E nada acontece. E para que aconteça essa revolução, é preciso que a gente age no nosso coração. Porque dói. Mas eu acho que é assim. Mas eu penso. Não, mas Deus não pensa. Mas fulano falou que é assim. Mas ciclano disse que assim seria melhor. Não, Deus não pensa assim. A palavra de Deus é outra. Então eu me converto. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria, aquilo que um fulano aí falou, pela palavra de Deus. Ela é o critério. Isso é conversão. Isso é conversão. Somos ao Senhor nessa Eucaristia, essa primeira domingo da quaresma. Nós estamos começando esse caminho quaresmal. Não sei se todo mundo aqui foi à missa de quarta-feira de cinzas, onde começou de verdade a quaresma. Caramba! A gente se dá conta dessas coisas, queridos. Que Satanás leva a sério a nossa vida e quer nos destruir, ou a gente não vai ter força para lutar. Que o Senhor nos ajude a trilhar os caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Ele quer nos dar força. Ele quer nos ajudar no combate. Mas é preciso que a gente entre. É preciso que a gente dê passo. Porque se a gente mudar, Deus não pode fazer nada. Santo Agostinho diz uma frase muito bonita: Deus que te criou sem ti, não pode salvar sem ti. Não pode. Ele precisa disso.
Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Que Ele nos ajude a verdadeiramente nos deixar transformar pela sua graça. Que esse tempo da quaresma não seja qualquer tempo, meu Deus do céu, onde ele se preocupa só com as coisas desse mundo e continua vendo a vida da mesma forma. Mas que seja o tempo de nos deixar verdadeiramente. Por isso o jejum que o Senhor fez, para fortalecer a sua vontade, para fortalecer o seu interior e tomar uma decisão. Por isso a oração, para que a gente possa escutar menos a voz desse mundo e escutar mais a voz de Deus, para nos deixar guiar por ela. Por isso o deserto, para que a gente, deixando de conviver um pouco menos com essa realidade mundana e pecaminosa, nós possamos conviver mais com Deus, que é quem nos dá força, né? Queridos, é assim que nós vamos ter forças para lutar. Somente o Senhor pode nos ajudar, viu, né? Nós vivemos num mundo de pessoas, na sua grande maioria, muito frágeis, muito fracas. Nós vivemos na época do mimimi. Hoje em dia a nossa sociedade não é nem mais a sociedade fast food, né? A sociedade fast food é aquela sociedade que Padre Léo falava, que a gente tem que ir lá, mas aí pega lá comida no restaurante e volta, né? E come no carro, come na rua. Agora nós somos a sociedade delivery, que fica em casa e as coisas chegam. Nós somos uma sociedade que, a exemplo do meu irmão, certo, né? Que quis que aquilo que ele não teve quando era adolescente, criança, quis dar tudo para os filhos, né? Quis dar tudo e estragou os filhos dele. E eu já falei isso para ele. Estragou. Porque é tudo na mão, é tudo na hora. Como quer, quando quer, na hora que quer. As crianças não têm crescido fazendo sacrifícios. As crianças não têm crescido tendo a graça do merecimento para conquistar. Não, toma. Chorou, toma o telefone na cara para parar logo. Esperneou, cadê? Que isso, meu Deus? Aí não vive uma sociedade. Ah, mas eu nasci assim. Não nasceu nada. Nasceu nada. Tentação, é pecado. Mas não tem força para lutar, então me deixe levar pelos meus sentimentos. Ah, mas eu tive aquele trauma. Meu Deus do céu, ninguém pode ser escravo desse trauma, não. A minha vida toda, por causa de um trauma que teve. Pelo amor de Deus. Todos nós passamos por trauma na vida. E as pessoas mais fortes, que mais passaram trauma na vida e superaram com a graça de Deus. Queridos, o Senhor nos chama a ser uma sociedade de homens e mulheres fortes, que são débeis sem dúvida nenhuma e que caem, porque todos nós erramos, mas que não ficam no seu pecado, que se deixam levantar pela misericórdia de Deus e que lutam. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando, fazendo penitência, fazendo sacrifício, orando, para ser um homem forte que nós vamos ver, carregar sua cruz, carregar a nossa cruz. E nós, como vamos vencer alguma coisa, se não somos capazes de fazer nada, se tudo vem na nossa mão, né? Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça. Repito, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque as pessoas estão sucumbindo, né, pelas tentações que vão experimentando na vida. Peçamos ao Senhor. É bonito a gente imaginar, né? Santa Clara de Assis. Caraca! Que mulher forte, meu Deus do céu! Que mulher corajosa! Foi capaz de enfrentar tudo e todos. E doente numa cama, venceu um exército. E por que essa mulher foi capaz de ser tão forte? Né? Porque quando ela foi lutar contra o exército,
ela trazia os tensores na sua mão. Jesus estava com ela. Uma mulher de vida interior, fortalecida pelo jejum, pelo sacrifício, pela penitência, pelas renúncias que teve que fazer para fazer a vontade de Deus. Que mulher forte! Ela também nos ensina, viu, né? Que nós podemos ser fortes. Né? Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer a carne. Nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer Satanás. Não só se a gente trazer uma extensão na nossa frente. Só se Jesus for verdadeiramente a rocha pelo qual nós edificamos a nossa vida. E o caminho quaresmal é o caminho da gente redescobrir isso. Porque verdade e amor são os caminhos do Senhor. Que assim seja.